E aí? Você tem se comunicado com Deus? Você tem escutado Deus? Você tem falado com Deus? Você tem percebido Deus? O quanto você pode dizer que as coisas que você tem feito têm sido baseadas na presença, no propósito, na vontade de Deus? Às vezes a gente fala tanta coisa e a gente fala tantas vezes no nome de Deus e a gente fala graças a Deus e a gente Deus faça, Deus te proteja, Deus te abençoe, e a gente fala tanta frase com o nome de Deus, mas a única coisa que não participa da nossa vida mesmo é Deus. As frases participam, só falta Deus. Hoje eu quero refletir com você sobre como que você está conduzindo a sua vida em relação a Deus. E esse bate-papo pode ser muito abençoador para a sua vida. Por isso, se inscreve no meu canal, toca no sininho, porque quando você toca nesse sininho aí, você está dizendo, olha, me lembre que teve uma publicação. E assim, todo dia eu vou te lembrar, porque todo dia eu tenho um Bom Dia Coração e outras mensagens para abençoar a sua vida. Hoje, quero ler o texto de Daniel no capítulo 8, no versículo 1, que diz assim: E no terceiro ano do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, a segunda. Olha o que Daniel está dizendo. Esse texto parece que não tem nada a ver com você, mas Daniel está falando uma coisa muito importante. Ele dá uma data, o terceiro ano do reinado de um rei. E ele claramente diz, olha, no terceiro ano do reinado de um rei, eu tive uma visão, e foi a segunda visão. O que Daniel está dizendo aqui? Daniel está dizendo que ele consegue ver claramente quando é Deus que está falando. Ele está dizendo que ele sabe certinho quando foi que ele teve experiência com Deus. Ele está falando que ele consegue, de forma muito clara, perceber quando é a voz do eu dele, quando é a voz dos pensamentos dele, quando é a voz de alguém com quem ele está conversando e quando é a voz do Deus Todo-Poderoso. E ele teve uma visão de Deus. E agora ele está relatando uma segunda visão de Deus. É maravilhoso quando a gente percebe que Deus está dando uma visão. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, Deus fala com todo mundo, só não fala comigo. Deus se manifesta para todo mundo, só não se manifesta para mim. Bem, primeira pergunta, você busca Deus? Você tem tempo de oração? Você tem tempo de leitura da Bíblia? Você busca a face do Senhor? Porque se você não busca, você não tem direito nenhum de querer manifestação de Deus na sua vida. Porque a Bíblia tem compromisso com quem busca. A Bíblia diz que quem procura, acha. Que quem bate, a porta abre. Que quem vai atrás, vai chegar lá. Mas a segunda coisa que eu queria te falar é que muitas vezes Deus está falando, mas você não consegue discernir. Você não consegue perceber que é Deus que está falando. Às vezes, Deus está falando assim, muda de emprego. E você fica aí, nesse mesmo emprego. Às vezes, Deus está falando assim, monta uma empresa. Uma empresa que vai te dar prosperidade, que vai te dar dignidade, que vai te dar oportunidade de influenciar pessoas. E você pensa na ideia, pensa na estratégia, pensa em quanto que tem que investir, pensa em quanto que pode ganhar, só não pensa quando vai executar. Você duvida, você não consegue discernir quando é Deus te iluminando, Deus te chacoalhando, Deus te orientando. Você não consegue discernir quando é o seu pensamento fruto de uma barriga cheia que você acabou de comer e foi dormir,
e pensou um monte de coisa. E a diferença para quando você, na verdade, foi alvejado por uma manifestação do céu. Você foi alcançado por um interesse divino de falar com você. Quantas pessoas que não casaram porque estavam com medo, não sei se é bem isso, não sei se é ela, não sei se é ele, e Deus falou, e Deus confirmou, e Deus trouxe paz ao coração. Mas mesmo Deus trazendo paz ao coração, porque tinha uma pontinha de dúvida, porque tinha alguma coisinha, você não levou a sério um relacionamento que era o relacionamento da tua vida. E agora você jogou fora a pessoa que seria a chave para uma nova conduta, para uma nova postura, para uma nova influência de poder de Deus e de satisfação sobre a tua vida. Sabe de uma coisa? Tem muita coisa que você não tenta, porque você não acredita que é Deus falando. Você reclama que Deus não fala, mas quando Ele fala, você acha que é você que está pensando. Quando Ele fala, você acha que foi um filme que você viu. Quando Ele fala, você acha que é um pensamento aleatório. Quando você tem uma ideia, você acha que é fruto apenas de uma imaginação. Então a culpa é sua. Não é que Deus não está falando, é que você está duvidando. Não é que Deus não está agindo, é que você não está querendo ser obediente ao agir, ao falar de Deus. Daniel disse: olha, estou tendo uma segunda visão. Ele consegue perceber claramente que é Deus comunicando a ele uma visão sobre o seu povo. Pois é, qual é a visão que Deus tem te dado para o seu povo? Qual é a visão que Deus tem te dado para a sua família? Qual é a visão que Deus tem dado para o seu ministério? Qual é a visão que Deus tem dado para você empreender? Qual é a visão que Deus tem te dado sobre esse namoro que você tem? Sobre a sua postura com o seu casamento? Qual é a mudança que Deus quer realizar na sua história, na sua vida? É hora de você ouvir a voz de Deus, se submeter a Deus e falar: Senhor, me ajude a discernir quando a visão é tua e me ajude a obedecer quando a visão é tua. Que Deus te abençoe, que Deus faça a diferença na tua vida e que você tenha mais discernimento para entender quando a visão é de Deus e para obedecer a visão de Deus. Fique na paz, copie esse vídeo, manda para todos os seus contatos aí, me ajude a levar o Evangelho mais longe. Até amanhã.